Satanás viu as planícies de Belém iluminadas pela brilhante glória de uma multidão de anjos celestiais. Ouviu o seu cântico: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Lucas 2,14. O príncipe das trevas viu os pastores maravilhados, cheios de temor, observando as planícies iluminadas. Tremiam diante da exibição de ofuscante glória que parecia penetrar nos seus sentidos. O próprio chefe rebelde tremeu ante a proclamação do anjo aos pastores: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2, 10, 11. Tinha maquinado com grande êxito um plano para arruinar a humanidade e tornara-se audacioso e poderoso. Controlara a mente e o corpo de todos, desde Adão até a primeira vinda de Cristo. Mas agora, Satanás estava em dificuldade e perplexo por seu reino e sua vida. Pelo cântico dos mensageiros celestiais, proclamando o advento do Salvador ao mundo caído, e o regozijo expresso neste grande evento, Satanás sabia que não lhe era reservada boa coisa. Em sua mente, ele pressentia o que, sob influência deste advento ao mundo, poderia acontecer ao seu reino. Indagava se isso não era a vinda daquele que contestaria o seu poder e destruiria o seu reino. Considerou a Cristo, desde o seu nascimento, como rival. Promoveu a inveja e o ciúme de Herodes para destruir a Cristo, insinuando que o seu poder e o seu reino estavam prestes a ser dados a esse novo rei. Satanás encheu Herodes dos mesmos sentimentos e temor que perturbavam a sua mente. Inspirou a intenção corrupta de Herodes de matar todas as crianças de Belém, que tinham até 2 anos de idade. Plano este, pensava ele, que teria êxito em livrar a terra do pequeno rei. Entretanto, contra os seus planos, Satanás vê um poder mais elevado atuando. Anjos de Deus protegiam a vida do Redentor enquanto bebê. José foi avisado em sonho para que fugisse ao Egito, encontrando refúgio para o Redentor do mundo em uma terra pagã. Satanás o seguiu desde a infância até a juventude, e da juventude até a vida adulta, criando meios e maneiras para desviá-lo de sua submissão a Deus e dominá-lo com suas sutis tentações. A imaculada pureza da infância, juventude e vida adulta de Cristo, que Satanás não podia manchar, aborrecia-o muito. Todos os seus dardos e flechas de tentações caíam inofensivas diante do Filho de Deus. E quando ele viu que todas as suas tentações não resultavam em nada para desviar Cristo de sua leal integridade ou manchar a impecável pureza do jovem Galileu, ficou perplexo e terrivelmente enfurecido. Olhava para esse jovem como um inimigo que ele mais receava e temia. Esse devia ser aquele que andaria sobre a terra com poder moral para suportar todas as suas tentações, que resistiria a todas as atrativas seduções para persuadi-lo a pecar, e sobre a quem ele não obteria vantagem alguma para separá-lo de Deus. Tudo isso provocava e irritava sua fúria satânica. A infância, juventude e a vida adulta de João, que veio no espírito e poder de Elias, a fim de preparar o caminho para o Redentor do mundo, foi marcada por firmeza e poder moral. Satanás não pôde afastá-lo de sua integridade. Quando a voz do profeta foi ouvida no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, Satanás temeu pelo seu reino. Sentiu que a voz, soando no deserto como som de trombeta,
Levava pecadores sob seu controle, a tremer. Viu que o seu poder sobre muitos estava quebrado. A intensidade do pecado foi revelada de tal maneira que as pessoas ficaram alarmadas e alguns, pelo arrependimento de seus pecados, eram aceitas por Deus e obtiveram poder moral para resistir às suas tentações. Ele estava presente quando Cristo se apresentou a João para o batismo. Ouviu a majestosa ressoando através do céu e ecoando pela terra como o som de trovão. Viu os relâmpagos das nuvens dos céus e ouviu as respeitáveis palavras de Jeová. Este é o meu filho amado, em que me comprazo. Viu o resplendor da glória do Pai cobrindo Jesus, apontando à multidão aquele a quem ele reconhecia como seu filho, com certeza incontestável. As circunstâncias relacionadas com o batismo despertaram mais intenso ódio em Satanás. Agora, sabia com certeza que se não pudesse dominar a Cristo, a partir deste tempo, seu poder seria limitado. Compreendeu que a comunicação do trono de Deus significava que o céu estava mais diretamente acessível ao ser humano. Ao levar Satanás, o ser humano, a pecar, tinha esperança de que a repugnância de Deus ao pecado o separaria para sempre da humanidade e quebraria o elo entre o céu e a terra. Quando o céu se abriu, em conexão com a voz de Deus dirigida ao seu filho, isso foi como um toque mortal para Satanás. Temeu que Deus estivesse agora mais disposto a unir o ser humano a si mesmo e conceder-lhe poder para vencer as suas artimanhas. E com esse propósito, Cristo veio das cortes reais para a terra. Satanás estava bem ciente da posição de honra que Cristo ocupava no céu como Filho de Deus, o amado do Pai. Ao deixar o céu e vir a este mundo como ser humano, isso o encheu de apreensão por sua segurança. Ele não podia compreender o mistério desse grande sacrifício em benefício do ser humano caído. Sabia que a avaliação do céu excedia em muito o prenúncio da recompensa e o valor da espécie humana. O mais valioso tesouro do mundo, ele sabia, não se compara com o seu valor. Sendo que, por causa de sua rebelião, havia perdido todas as riquezas e puras glórias do céu. Estava determinado a ser vingativo, levando a humanidade, tanto quanto possível, a desvalorizar o céu e a colocar as afeições nos tesouros terrestres. Era incompreensível para o egoísmo de Satanás que pudesse existir tão grande bondade e amor por um ser enganado, que induzisse o príncipe do céu a deixar o seu lar e vir ao mundo desfigurado pelo pecado e pela maldição. Conhecia o inestimável valor das riquezas eternas, que as pessoas desconheciam. Havia experimentado a pura satisfação, a paz, a exaltada santidade e o ilimitado regozijo do lar celestial. Compreendia, antes de sua rebelião, a satisfação da completa aprovação de Deus. Já tivera uma completa apreciação da glória que envolvia o Pai e sabia que o seu poder não tinha limite. Satanás sabia o que tinha perdido. Agora temia que o seu império sobre o mundo fosse contestado, seus privilégios questionados e o seu poder neutralizado. Sabia, pela profecia, que o Salvador fora predito e que o seu reino não seria estabelecido com triunfo terrestre e com honra e exibição mundanas. Sabia que as profecias antigas prediziam um reino que seria estabelecido pelo príncipe do céu sobre a terra, a qual reivindicava como seu domínio. Esse reino abrangeria todos os reinos do mundo, e então seu poder e sua glória cessariam, e ele receberia sua retribuição pelos pecados que havia introduzido no mundo e a miséria que havia trazido sobre o ser humano. Sabia que tudo que estava relacionado à sua prosperidade dependia de seu êxito ou fracasso,
em dominar a Cristo com as suas tentações no deserto. Trouxe sobre Cristo todo o artifício e força de suas tentações poderosas, para desviá-lo da sua obediência. É impossível ao ser humano conhecer a força das tentações de Satanás sobre o Filho de Deus. Cada tentação parece tão angustiante ao ser humano em sua vida cotidiana, tão difícil de ser resistida e dominada, foi trazida sobre o Filho de Deus em tão alto grau quanto a sua excelência de caráter era superior à do pecador. Cristo foi tentado em todos os pontos como nós somos. Como representantes da humanidade, ele se aproximou de Deus nas provas e tentações. Enfrentou a força intensa de Satanás. Cristo experimentou as mais vis tentações e as venceu em favor do pecador. É impossível que o ser humano seja tentado acima do que pode suportar, enquanto se apoia em Jesus, o infinito conquistador. Amém. Capítulo 9. A tentação. No deserto, Jesus não estava em posição favorável para suportar as tentações de Satanás, como estava Adão quando foi tentado no Éden. O Filho de Deus humilhou-se e tomou a natureza humana após a humanidade ter se desviado do Éden por 4.000 anos de seu estado original de pureza e retidão. O pecado fez por séculos suas terríveis marcas sobre a humanidade, e a degeneração física, mental e moral prevaleceu em toda a família humana. Quando Adão foi atacado pelo tentador no Éden, estava sem a mancha do pecado. Achava-se na força da perfeita forma humana. Todos os órgãos e capacidades de seu ser estavam igualmente desenvolvidos e harmoniosamente equilibrados. Cristo, no deserto da tentação, ficou no lugar de Adão para suportar a prova que ele deixou de resistir. Aqui, Cristo venceu em favor do pecador, 4.000 anos após Adão dar as costas à luz de seu lar. Separada da presença de Deus, a família humana afastou-se mais e mais, em cada geração sucessiva, da pureza e sabedoria originais e do conhecimento que Adão possuía no Éden. Cristo herdou os pecados e enfermidades humanos, como existiam quando ele veio à Terra para ajudar o ser humano. Em favor da humanidade, com as fraquezas dos pecadores sobre si, enfrentou as tentações de Satanás em todos os pontos em que o ser humano podia ser assaltado. Em todos os pontos em que o ser humano podia ser assaltado. Adão estava cercado por tudo aquilo que desejava o seu coração. Todo o seu desejo era satisfeito. Não havia pecado nem sinais de decadência no glorioso Éden. Anjos de Deus conversavam livre e amoravelmente com o santo casal. Felizes pássaros entoavam livres e alegres seus cânticos de louvor ao Criador. Os animais pacíficos, em feliz inocência, brincavam ao redor de Adão e Eva, obedientes à palavra deles. Adão estava em sua perfeição, a obra mais nobre do Criador. Era a imagem de Deus, um pouco menor do que os anjos. Esse capítulo 9 aí, irmão, fala exatamente a diferença dos dois Adão. Não tem igualdade em nenhuma coisa. Um estava no Éden, outro estava no deserto. Um veio com perfeição, o outro veio com a natureza pecaminosa. Com 4.000 anos depois. Gente, é um capítulo inteiro, não é texto isolado. Tá dizendo aí bem claro, Jesus veio com 4.000 anos de degeneração para dar um exemplo para o ser humano que ele pode também vencer. Acho que seria A diferença dos dois Adão. Seria bom ele ler o 10 também, não? Porque você fala que isso como segundo Adão já. Acho que vai dar mais um. Vai acabar ficando pouca coisa pra comentar. Não, é melhor comentar. Qualquer coisa na outra semana a gente lê o 9 de novo. Vamos. Você tá maluco? Tem 1 hora aí, gente. Vocês comentaram? Larga o comentário aí. Fala aí, gente. Linha por linha. Vai O que começar que com a marcou bomba aí? O já? que que achou bom aí?
Comenta o que achou bom. Só pelas mãos. Muitas bombas ali. Vai lá. Vai comentar 8 ou 9? Vai comentar o nome? Vamos lá, gente. O que achou interessante aí? Manda bala. Bom, vou começar aqui. Espiritual. Na página 25. Lá vocês estão. Não, não, Ó, faz um corte 25 lá aí. embaixo, lá aqui, ó. Não, calma aí, mas qual Não, é o isso capítulo? é Não, Meu é difícil, meu é difícil. Faz 5, na página 25. Bruno é 25. Capítulo 8 ou capítulo 7? Capítulo 8. Eu só não escutei. Qual parágrafo? Sim. É o capítulo 8. Sinceramente, a gente vê. Acho que lá pro final, né, do capítulo 8. É. É o penúltimo capítulo. Parágrafo. É impossível ser humano. É impossível ser humano. Amém. Todos acharam aí? Penúltimo Penúltimo texto. Penúltimo parágrafo. Acharam aí? Amém. É impossível ao ser humano conhecer a força das tentações de Satanás sobre o Filho de Deus. Cada tentação que parece tão angustiante ao ser humano em sua vida cotidiana, tão difícil de ser resistida e dominada, foi trazida sobre o Filho de Deus em tão alto grau quanto a sua excelência de caráter era superior à do pecador. Então, quer dizer, Comenta. não tem desculpa, né? Sem comentar. Nos parece, eu quando li isso aqui não me pareceu tipo contraditório. Mas se a gente for entender, tá falando que foi muito mais difícil para Cristo, mas aqui ó, comparado a quem? Comparado ao caráter do homem caído. E nós sabemos que nós temos que ter o caráter de Cristo, que essa é a nossa luta, é lutar para ter o caráter assemelhado a Cristo perfeitamente. Então quer dizer, e aqui embaixo eu tenho o texto que implementa mais ainda, né? Que dá mais detalhes. Cristo foi tentado em todos os pontos como nós somos, complementando a ideia de cima. Como representante do homem, ele se aproximou de Deus nas provas e tentações. Enfrentou a força intensa de Satanás. Cristo experimentou as mais vistas tentações e as venceu em favor do homem. É impossível que o ser humano seja tentado acima do que pode suportar enquanto se apoia em Jesus, o infinito conquistador. Então esse é o parâmetro. Tá, isso aí. Com Jesus, Tudo. é possível. Tudo é possível. É possível. E aqui fala que é impossível o homem conhecer a força das tentações, porque o homem é comparado ao homem caído, comparado ao caráter, a Cristo em caráter, não tem nem comparação. Eu acho que eu tinha algumas dúvidas e até fazer algumas declarações que agora eu não posso fazer mais. Porque Pode ser a dúvida de alguém aí que Sim. tá assistindo. Esclarece aí. sim, alguém pode dizer, mas Jesus ele foi tentado como um homossexual, por exemplo. Não consigo conceber essa ideia. Porque Jesus, ele não tinha acho que essas tendências, né? Mas o homossexual ele tem vontade de fazer o quê? Apetite. É atração sexual pro É o que homem. engloba o É. apetite sexual. Apetite. Então tudo se resume nas três tentações do exército. Isso é. É igual o Nicolas falou, tudo se resume ali em apetite. Então, Apetite pra lá, apetite pra cá, Então apetite aí pra eu lá. penso o seguinte, ó, se Jesus, lá na tentação do deserto, ele ficou ali 40 dias e 40 noites sem comer, e veio ali Satanás sugerindo a ele que ele transformasse aquelas pedras em pães. Jesus ele estava com fome, ele teria todo o direito de comer. Mas transformar pelo Isso. E assim, isso seria o quê? Ele ia saciar a sua fome, a sua necessidade. Então, se ele venceu um ponto que era tão legítimo, mas ele não fez, É muito compreensível fazer. o que é isso? O que seria uma tentação sexual? Nada, perde isso. Não é verdade? Questão de ser sobrevivência, né? humano, só que assim, Cristo não transformou a pedra em pão porque o ser humano não Não é. pode transformar a pedra em pão. Não é?
Ele, pode ele, satisfazer o seu desejo. então assim, ele estaria ali satisfazendo uma necessidade legítima. E ele não fez. Ainda não fez. Ele não fez, ele resistiu. Ao apetite. Exato. Então, O ser humano pode vencer, porque Cristo então, venceu. e claramente ele venceria qualquer tentação de ordem sexual. Porque era uma coisa que, vamos Perto supor de- assim, perto de dar fome, isso é uma coisa Questão de secundária. sobrevivência, Entendeu? Tanto faz, tanto fez. Né? Então é muito interessante isso. É, E bem a gente. mais, é bem mais forte. Entendeu? Eu quero ver você com fome se você vai ter apetite de Você sexo. entendeu? É. Caindo de fome. 40 dias sem comer. Não é? No almoço de sábado nós quase desfalecemos. O que seria Então, algo muito- assim, dessa Então, magnitude? ó, você ficar 40 dias sem comer, gente, então é muito mais forte mesmo, né? Sim. Então, ó, eu faço uma comparação aí no tempo de angústia também, né? Tempo de angústia, o povo Alguém vai estar Você pensando acha que alguém vai estar pensando em com a gente, pecar? eu tô aqui pra vida e a morte. Entendeu? Você está passando num tempo de angústia. Você acha que alguém vai estar pensando em alguma coisa Exatamente. Secundária, É uma que, colocação que, que que dá pra viver sem, entendeu? né? Eu acho que é bem por aí mesmo. Ele passou uma angústia terrível, 40 dias. E ele venceu por nós, para mostrar para nós que nós podemos resistir. Essa vitória de Cristo foi ao favor da raça humana. Entendeu? Ele demonstrando que é possível vencer. Só que o caráter dele era muito mais elevado do que o do homem caído. Entendeu? Então a tentação foi, entendeu? Muito mais forte para ele. Ainda sim. fala que Satanás ele enfrentou a força intensa de Satanás. Então Satanás colocou todo o ódio dele ali naquele momento. Ele Porque apelou É, e jogou tudo que ele tinha. Isso, para Porque Cristo. era tudo ou nada. Ele Porque foi ali tudo ou fala, nada. né, que ele tinha medo de perder o reino dele aqui, né? Então, Sim. Ele queria que Cristo condescendesse consigo mesmo, transformando a pedra em pão. Tem tentações reais mesmo. Entendeu? E olha, a fome era legítima, né? Era uma coisa real ali para aqueles 40 dias sem comer. Então, quer dizer, muito justificaria. Mas Ele Cristo, o que ele fez? Ele não transformou a Não pedra em cedeu. pão. Não cedeu. Entendeu? A gente vai ver no final que os anjos vêm e depois traz alimento para eles, né? Entendeu? Traz alimento para eles. Quer dizer, o ser humano não pode transformar a pedra em pão. Mas o ser humano, pela vitória de Cristo, hoje pode resistir ao apetite. E resistindo ao apetite, muitos outros pecados vão ser resistidos. Assim como quando a gente cai num pecado, é uma porta aberta para a gente cair em outros. Assim também a gente fechar a porta para o pecado pelo poder de Cristo, dizer não à tentação, nós nos fortalecemos para vencer outros. Se quiser escrito, aquele que vence o apetite vence qualquer tentação. É escrito. Tá aqui nesse livro. Foi o primeiro. Nesse livro também tá. Aí, E a gente viu também que Satanás ele veio com as tentações deles mais fortes que tem. Ele veio com o apetite, A presunção depois a presunção e a adoração. e depois a adoração. e as três tentações de Daniel também. E que é as mesmas de Daniel. Os amigos, tá? Entendeu? Do Daniel os amigos, né? Primeiro vem a do apetite. Daniel também enfrentou essa. Foi a primeira. Foi a primeira. Depois já veio a segunda. Ó, Daniel, só tu pode, né, revelar o segredo de Deus. Aí Daniel já caiu fora. Eu não. Existe um Deus no céu. Ele já tirou o foco dele, né? Olha só a visão desse jovem. Eu não. Existe um Deus no céu. Então, ele não foi presunçoso. Não, realmente eu tenho esse poder, eu vou lá e vou revelar o segredo do rei. E a adoração. Né? E depois a terceira tentação foi lá sobre os jovens, sabendo o Deus é rei. Que na verdade Daniel não estava ali naquele É. momento, mas ele passou por aquilo na cova dos leões, né? É, Com o rei Ciro. exatamente. Tem uma leitura. Ele ora 3 vezes ao dia lá, adorando o Deus dele. E aí tentaram pegar Daniel de alguma maneira. Então essas 3 tentações, muitas vezes a gente tem que se atentar para a gente também não cair nessas tentações. Né? Do apetite, da presunção e da adoração. Eu vi você comentando para ele, fala, solta a voz, né, Marcos? Jesus podia se aplicar em qualquer situação. Qualquer situação. A questão é o seguinte:
é o seguinte, Jesus, comparado a nós, tem a diferença. Qual é a diferença? Jesus teve tendências herdadas. A nós fomos herdados e depois cultivados. Quando nós cultivamos, fica muito mais forte sobre nós. Tá? Jesus não cultivou pecado nenhum. Tá? Veja só, vamos supor, uma pessoa nasceu de uma família onde o pai bebe, né, e fuma cigarro, ou sei lá, usuário de droga. Não significa que ele é um alcoólatra, que ele é um usuário de droga, que ele é um fumante. Ele tem a tendência herdada porque já está no sangue dele aquilo ali. Já está no sangue ali, por causa que já vem das gerações. É isso que ele teve. As tendências herdadas, como todo mundo nasce. Tendência herdada. O cultivar depende da pessoa. Tá? Veja só, aí a pessoa, por exemplo, aí o garoto lá, sei lá, o pai é usuário de droga. Pesada, talvez até morreu. Estou colocando uma situação aqui que não é difícil de encontrar por aí. Até morreu, morreu na mão da polícia. Aí o menino vai lá, alguém vai lá e incentiva ele, ó, experimenta isso aí, ele vai lá e experimenta uma vez, experimenta a segunda vez. Já está no sangue dele. Pronto. Já está no sangue dele, a chance dele se tornar que nem o pai dele nesse tipo de hábito é gigantesca. É gigantesca. Isso aí entra na questão, na tendência agora cultivadas para o mal. Herdada, a tendência herdada não é pecado, gente. Não é pecado. Todo mundo nem inclinação. Nem inclinação. Agora a questão é a seguinte, nem tentação. Nem tentação, não é pecado nem isso. A questão é a seguinte, você tem a tendência de, talvez por causa da sua família, ter esse tipo de coisa. Né? Talvez praticar esse pecado porque era muito usual na família. Estou dando um exemplo. Mas não significa que você é culpado. É isso que nós temos que ter em mente. Entendeu? Não significa que eu vou fazer. Não significa que a pessoa vai fazer. Jesus, nosso Salvador, ele se absteve de tudo isso daí. Se absteve de todo esse tipo de coisa. Aí entra a questão, quando a pessoa entrou nesse contexto aí de homossexual ou não, coisas assim do tipo. Desculpa. Isso entra nos apetites. Tá? Isso entra no contexto do apetite. Nesse caso ali, Satanás usou o quê? Usou da fome dele. Usou da fome dele para poder prejudicá-lo ali naquele momento. Se fosse outra situação, para querer tentar no apetite, queria usar outra situação, pode ter certeza. Pode ter certeza. Se fosse outra situação, ele queria usar outra situação para querer derrubá-lo. Mas ali usou a fome por causa que era o momento, era aquilo ali. Ele falou assim, eu tenho que ganhar desse homem, eu não vou pegar usar uma situação que não é coerente não vou usar uma tentação que não é coerente para a situação no que ele está vivendo ali. Entendeu? O cara está passando fome, ele está passando fome, 40 dias, 40 noites. Um esqueleto desfigurado, vamos ser bem claros, uma pessoa que fica 40 dias, 40 noites, meu amigo, não é mais uma pessoa. Vamos ser bem claros, não vamos fingir, né, que não, ele tá forte, bonitão. Não tá. No deserto, sem água, sem comida, talvez tá sentindo até dor. A gente sabe muito bem que se a gente fica um tempo sem beber água, começa a sentir dor nos rins. Ele tá sentindo dor, ele tá sentindo fome, não era só, entendeu? Aí Satanás falou, coma. Não, e olha que ele falou, se você outra coisa, o que fez Jesus acordar, nós sabemos disso, a gente leu as palavras de Satanás. Se você é o filho de Deus, porque ele foi disfarçado de anjo de luz. Mande que essas pedras se transformem em pães. Se você é filho de Deus. Ou seja, se ele viesse normal, Jesus estava pensando que ele era um anjo normal. Veio me ajudar, meu momento já acabou. Meu momento aqui do jejum já acabou. Aí ele falou, se você é filho de Deus, falou, opa, peraí. Não é bem assim não. Eu estou 40 dias aqui, mas eu não me esqueci do batismo quando o pai me falou. Quando o pai me falou que eu sou filho dele. Como é que ele fala se eu sou filho de Deus? Como é que um anjo fala uma coisa dessa? A mente dele estava viva, estava atenta. Ele falou, não. Aí ele começou, não vou transformar coisa nenhuma. Porque ele falou, nem só de pão vive o homem. E aí começou a falar, mas toda palavra que sai da boca de Deus. E aí começou toda aquela discussão. Entendeu? Satanás foi usando tudo pelo momento ali para poder prejudicá-lo. E aí os irmãos até falaram a questão de Daniel, que foi algo semelhante. Foi algo semelhante. Eu acredito que se tivesse se a situação fosse diferente ali, ele usaria outras tentações. E vocês podem ver que no decorrer da vida de Cristo, Satanás usou outros tipos de tentações. Usou até Pedro para poder tentá-lo. Usou Pedro para tentá-lo. Usou várias situações para poder prejudicá-lo. Se nós lermos a Bíblia, é assim, porque nós somos habituados a ler os evangelhos, não a Bíblia. Fomos habituados a ler o evangelho, é o seguinte, olha ali Jesus, o médico, Jesus, né? Jesus, o Deus. Né? Mas a gente tem que ler Jesus, eu gosto de ver agora Jesus sob duas óticas.
no Evangelho. Jesus, o que foi perseguido, injustiçado, e Jesus, o que foi oprimido pelo diabo. Se você ler o Evangelho sobre essa visão, Jesus sendo oprimido por Satanás, você vai ver as tentações que Satanás colocava diante dele, várias coisas para querer prejudicá-lo. Só que a gente foi condicionado a olhar Jesus somente em um ponto, ou em outro ponto. É isso que nós temos que ter em mente. Tá? Se ele estivesse em outra situação, pode ter certeza que Satanás colocaria outras coisas que a humanidade está sujeita para querer prejudicá-lo, porque ele era o representante direto da humanidade ali e estava tudo sobre ele. E olha que na família dele teve, na descendência dele teve Davi, que foi um homem que fez coisas terríveis, teve Raabe, que era uma mulher de uma vida, né, não vamos entrar em detalhes aqui como é que era a vida dela antes de se converter, né, e muitos outros. Teve gente na descendência de Jesus, no sangue dele ali, tinha tendência de gente que não era, como é que eu vou dizer, que não tinha uma boa índole, né, antigamente antes de se converter. Ou seja, estava tudo ali, estava tudo nele, entendeu? Ele não veio somente não, vou pegar meu filho, vai vir somente de entes, de pessoas que têm inclinações puras, santas. Não, foram de pessoas até que pecaram, que caíram no chão, que fizeram coisas terríveis. Está tudo lá no sangue dele, né? Tá tudo, mas ele não deixou essas coisas tomarem conta de sua vida. Então, a inclinação não é pecado e não é tentação, né? Agora, se eu cultivo, aí eu já pequei. E aí eu estou mais fraco porque eu fiz aquilo ali. Porque se eu pequei a primeira vez, por causa da minha inclinação, eu sou mais fraco, eu estou mais sujeito a pecar de novo. Por causa disso. O Filho de Deus não é aqui. Só comentar um negócio rápido. Peraí, ele tá querendo falar aqui. Que eu ainda fiquei com essa dúvida, porque é justamente isso que o cara está falando que eu não entendi. Minha dúvida aqui para os irmãos. Que assim, Cristo não cultivava, por que ele foi tão arduamente tentado? Sim. Porque era um Tinha convite de Satanás. Ele tinha que fazer. Ele foi tentado na esfera dele. Mas o que dá poder à tentação não é o nosso cultivo do pecado? Não tem nada a ver. Fome todo mundo sente. Dá o poder Desde da tentação, Adão. né? Adão não foi tentado no Jardim do Éden? Porque se não tem tentação, não tem escolha. Irmão, deixa eu só... Vamos um exemplo assim, ó. Por que Deus pôs no Jardim do Éden uma planta lá? Se ele tirasse, ninguém tinha tentação. Aí não tem escolha, só tem um sim. Para ter o não, tem que ter uma coisa para você poder ter escolha. Que Jesus teve. Calma aí, deixa eu falar. Senão, Jesus escolheu Como saber se tem o lado bom se não tem o ruim? é isso, tem que ter os dois lá para escolher. Senão Jesus vai escolher o quê? Não tem escolha. Foi justamente essa, porque Jesus tinha o herdado, né, da linhagem ali dele, só que ele não tinha cultivado. Nós temos dois, que é o herdado e o cultivado. Aí nós cultivamos. Por isso que nós precisamos do Salvador. Por isso Por isso nós precisamos do Salvador. Então, no entanto, Porque as maior pessoas foi vão- sobre ele. Mas Jesus fala assim, ó. Porque As pessoas falam Por que o mar assim. foi sobre ele? Por que o mar foi sobre ele? Porque É estava maçã. nos ombros dele o destino da humanidade. Entendeu? O destino da humanidade não está sobre meus ombros nem sobre o teu. Estava sobre os ombros do Filho de Deus. Cada um Mas carrega o sabia seu quem próprio é? pecado. Se Sabe eu carrego o quem meu, era ele aquele carrega ali? dele. Jesus Então, carregou eu tenho que todos. destruí-lo. Eu tenho que destruí-lo. Por isso que Satanás pegou pesado mesmo. Pegou pesado mesmo. Agora nós não. Que o destino da humanidade está sobre meus ombros? Não está sobre os ombros de ninguém aqui. Entendeu? Agora ali não. Ali era outra situação. Por isso que ele pegou pesado mesmo. Ele não teve misericórdia mesmo. Entendeu? Ele pegou, ó, ele jogou sujo. Muito sujo. Ele já joga sujo conosco. Mas ali ele jogou demais. Ele jogou E demais. Satanás, você vai ver Ele teve que João. ficar sozinho, pé. Ele teve que ficar sozinho. Ali não era pecado Jesus Cristo comer, mas através da fome que Jesus estava sentindo, Satanás Ele usar o seu poder. Satanás usou o quê? Usou da artimanha para Cristo usar o poder dele. Exatamente. Que aí sim ia, Colocando em dúvida o caráter de aí Deus, né? sim ia entrar como pecado. Então Jesus Cristo ele veio do céu, né? Ele poderia usar poder? Sim. Se quisesse. Se quisesse, sim. Se usasse né? o benefício dele, Usar o benefício Satanás dele ia jogar pra na cara. matar. Jogar na cara. Então isso espertinho. era uma tentação muito grande para Cristo. Já imaginou Cristo ele poderia fazer usar o poder dele para poder fazer benefício para outras pessoas, mas para ele não. Então o que Satanás usou? Se você é filho de Deus, então transforma isso aqui em pão, sapé de pão. É a mesma coisa de, por exemplo, um policial tá armado com a sua arma na cintura e chegar um ladrão, bater na cara dele, cuspir, fazer o que quiser dele e ele não poder usar a sua arma ali para se defender, fazer nada. Ele apenas suportar. Foi o que Cristo pastor.
Cristo ele ele teve essa tentação de usar, né, o seu poder divino para poder suprir a sua necessidade. Resumindo, ele não veio na Terra por ele mesmo, veio por nós. Por nós. Sim. Então quando a gente entende 100% humano de Cristo, é 100% humano mesmo. Sim. Mas Tem até, não sei se é loucura falar, mas tinha até Eu tenho uma leitura aqui, eu A gente tem que eu quero ler. Satanás ele usa o poder da ali não transforma uma pedra de pau. Ele queria enganar Jesus, ele veio como anjo. Vamos, capítulo 9. Tem aqui. mais ainda, essa é só a introdução. Capítulo 9, 1, 2, 3, no terceiro parágrafo. Na metade do terceiro parágrafo. Cristo perdoa. Agora surgiu uma dúvida aqui, eu quero saber dos irmãos, hein? Vai lá. Cristo perdoa os pecados e enfermidades da raça humana como existiam quando ele veio à Terra, para ajudar o homem. Em favor da raça humana, com as fraquezas do homem caído sobre si, enfrentou as tentações de Satanás em todos os pontos em que o homem podia ser assaltado. Ele herdou. Exatamente. Agora essa palavra aqui. Não cultivou. Calma aí. Vamos chegar lá. Cristo herdou. Esse herdou aqui vem da hereditariedade de Maria, como o Ricardo mencionou, da linhagem. Da linhagem toda. Ou esse herdou foi porque ele assumiu a nossa forma humana depois de 4.000 anos de pecado. Essa herança é hereditária nesse sentido de sangue ou hereditária no sentido de que ele assumiu a forma? Ó, eu vou fazer uma pergunta. A sua hereditariedade, as suas inclinações, você herdou de quem? Esse livro, mano, tem que ler esse Deixa eu livro. ler, correto. Esse livro aqui fala tudo de Jesus. Ó, olha com pausa, ó. Teria sido, Fala a página aí. 49. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestido da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência. Teria sido então? Uma infinita humilhação. Se ele viesse com uma dança queda. No Éden, ainda fala aqui, ó. Não sei se não é. Continua. Mas, irmão, vem a palavra mas, não tem como fugir. Mas, Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão. Adão só teve filho fora do Éden. Aceitou o resultado da operação da grande lei da hereditariedade. O que esses resultados foram manifestos na sua história, de seus ancestrais terrestres, aquela mulher prostituta, todo mundo. Veio, aí ele vai falar, veio com essa hereditariedade para partilhar das nossas dores e tentações e dar uns exemplos de uma vida impecável. Ô, Alexandre, Bom, isso aqui não é compilado, esse livro Alexandre, a mão escreveu com a mão. Olha o que está escrito aqui, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. Olha o que está escrito aqui no 10, ó. Não é compilado, é Por isso que o 10 era importante ler. Qual o título? Por isso que o 10 era importante ler. Não, na página não, o título. Olha só o 10. Hoje vos nasceu Salvador. Olha o 10. Por isso que o 10 era importante ler. Que contraste. O 10 é o 10. O 10 começa a falar isso. Valeu, Não, só tô falando, se eu vou ler esse trechinho só pra porque esse aqui não vai sair mesmo. Então veja só. Ó, não vai, não pode, não vai. Não, depois nós vamos ler de novo isso aí. Ó, presta atenção. Com mais calma. Que contraste o segundo Adão apresentava quando entrou no sombrio deserto para sozinho enfrentar Satanás. Isso aqui é o 10 aqui. Desde a queda, a raça humana havia diminuído em estatura e força física e decaído cada vez mais na escala do valor moral. Entendeu? Até o período do primeiro advento de Cristo à Terra. Ainda continua. A fim de elevar o ser humano caído, Cristo deveria alcançá-lo onde ele estava. Ele estava caído e buscar lá embaixo. Continuando. Mas isso não é suficiente, né? Vamos continuar. Tomou a natureza humana e carregou as enfermidades e degenerações da raça caída. Olha só, tomou a natureza humana. É continuar. Aquele que não conheceu o pecado, tornou-se pecado por nós, humilhou-se até as profundezas mais baixas da miséria humana, a fim de que pudesse qualificar-se para alcançar a humanidade e tirá-lo da degradação na qual o pecado a mergulhara. Então já começa falando essas coisas. Então, aí a dúvida, então, talvez por medo, não sei, misericórdia, mas então seria, o que é
hereditariedade. Então Jesus tinha vontade de pecar, no entanto ele escolheu não pecar. Tentação. Tentação. Não é vontade, Ele tinha- assim. Ai, ele tem vontade de assumiu- fazer isso. Ele assumiu a natureza pecaminosa, não. Ele tinha uma natureza pecaminosa. Fala, um português claro. É isso mesmo, ele tinha uma Menos natureza ele. pecaminosa. Ele tinha inclinações, mas inclinação, uma coisa inclinada, não quer dizer que ela está caída. Ele não tinha vontade de pecar. Porque tentação não é Ele pecado. tinha natureza O pecaminosa. irmão está associando tentação com pecado. E não é isso. Ai, é isso. Não é isso. Por isso está Vou dar exemplo- confusolamente. Alexandre, vou dar um exemplo da minha vida. Meu pai, ó, eu vou dar um exemplo do meu pai. Meu pai é alcoólatra até hoje. Em cigarro, tá? Ele não tem mais força quase, entendeu? É um senhor que não tem mais força. Quando me conheceu minha mãe, já era assim. Eu nasci. Por causa disso, eu sou alcoólatra e fumo cigarro? Não. Eu tenho inclinação. Não é pecado. Não é pecado. Agora se eu vou lá, ó. Ô pai, gostoso, gostei da Uma brincadeira. vezinha Gostei só. da brincadeira. Gostosinho. Ô gostoso, ó que cigarrinho gostoso, gostei da brincadeira. Aí. A inclinação me empurra para isso. Se eu for lá e gostei da brincadeira, eu tô E mesmo que você cultivado. vencer agora, você vai estar mais fraco do que os outros, Sim. que nunca usou. Que Aí nunca Jesus usou. está mais forte, porque nunca usou, Sim. mas ele é tentado. Mas é tentado do mesmo Mas, jeito. tá tentado. Sim, Mas não é aquela não força. Não é pecado. Não é pecado. Quase eu Não é pequei. pecado. Amém. Isso. Capítulo 9 agora. Bênção. Estavam discutindo agora aqui o capítulo 9. Mandar de Cristo. Seria uma peça, é um livro que eu indico para as pessoas que querem conhecer a respeito da natureza humana de Cristo. Exatamente. Aqui tá uma briga danada aqui. O que você fez? Desligou, Desligou? Agora vem uma outra ligação. Oi. É a mesma ligação, tá ligando do... Isso, agora sim. Agora sim. Tava congelada a imagem. Ah, tá. Agora sim. Então esse livro é uma bênção, né? É o livro que eu indico para quem quer estudar sobre a natureza humana de Cristo. Ele é fundamental para esse assunto. Com Para certeza. saber que Jesus venceu como homem, como qualquer um de nós, sem usar nenhum poder dele, divino dele, só o poder que nós temos acesso. Sim. O mesmo poder que esteve à disposição de Cristo, à disposição de nós, de cada um de nós. Amém por isso. Amém. Ele se colocou no nosso lugar. Ô irmão, a gente estava conversando aqui a respeito de uma dúvida do irmão aqui. A dúvida dele é o seguinte: por que Jesus ele foi tentado mais do que nós, já que ele não tinha a Tendência a cultivada. tendência cultivada, né? Ele tinha a hereditariedade, mas não tinha a cultivada. E nós temos a hereditariedade ainda cultivada. Então, pela lógica, era para nós ser mais tentados do que ele, Não, a força né? Mas Jesus ele foi tentado mais, né? O que o irmão tem a dizer sobre isso? Uma intensidade mais alta. É porque ele tinha uma coisa que você não tem nem eu. É verdade. Poder para mudar as coisas na hora que quisesse. Exatamente, por isso que a tentação era maior. O mundo tá no seu O cara tá ombros. te batendo. Ele poderia transformar a pedra em pão. Nós não. E A você tentação deve foi maior. segurar ele com um pensamento. Né? Você segurar esse pensamento, Não mesmo, fuzilar. entendeu? Exatamente. Jesus podia te acabar com todos os inimigos, fazer fogo descer do céu, podia fazer milagre na frente. Não fez, por isso que a Pilatos, tentação foi mais podia fazer forte. qualquer coisa. A tentação dele foi muito maior que a nossa. Bem esclarecedor. Por causa do poder que estava à Satanás disposição queria desse mesmo era que ele mostrasse o E pela sua poder. responsabilidade. Quer jogar na cara. Imagina você sendo afrontado, vendo sua filha ser estuprada, com um revólver na cintura e não usar. É mesmo. O exemplo Jesus tinha um revólver na cintura. Ele tinha o poder, mas ele não usou. Isso é verdade. Essa sim é uma tentação que ninguém de nós vai passar porque a gente não tem esse poder. É a nossa disposição. Não. Congelou, não. Temos esse poder em nós. Pleno, e as pessoas falam assim: se você é Deus, desce da cruz. Se você quer ver, seus bobos, vou descer. Pronto. Aí descer da cruz. Descer lá. E perdi o plano da redenção todinho. Exatamente. Ficou lá por causa do homem. Tinha muito jogo. Beleza, meu irmão.
Mas foi tentado. A ligação tá ruim. Sofreu. Obrigado, viu? Quem vai ler o texto agora? Forte abraço, Mauro. Quem vai ler o Mauro. texto? Forte abraço. Amanhã às 6 horas eu tô chegando aí, viu? Quem vai ler o texto? Vamos ler o texto para emendar lá. Lê o texto bonitinho para comentar. Não, mas esse menino é polêmico, ele faz polêmica. Não, Texto que ele lê. Amém. Amém, querido. 10, 13. Deus abençoe. O texto não é polêmico. Capítulo 8 é o penúltimo parágrafo. Não. Calma, caramba. É o parágrafo. É o Qual que tá escrito, tentação? a gente acha. É difícil aqui no aplicativo. É o capítulo tentação? A tentação? Ao levar Satanás o homem. Capítulo 8? É. O meu é 36, parte do irmão primário. Qual é o parágrafo, Guilherme, você achou? Não sei. Ah, tá. É na página 24, o último parágrafo. 36. Tá, pode mandar. Já Página achei. 24, o último parágrafo. Aqui, ao levar Satanás. Ao levar Satanás o homem a pecar, tinha esperança de que a repugnância de Deus ao pecado o separaria para sempre do homem e quebraria o elo de ligação entre o céu e a terra. O abrir dos céus em conexão com a voz de Deus, dirigida a seu filho, foi como um toque mortal para Satanás. Agora vem a parte que eu quero focar. Temeu que Deus estava agora mais disposto a unir o homem a si mesmo e conferir-lhe poder para vencer suas artimanhas. É Satanás pensando aqui, né? E com este propósito, Cristo veio das cortes reais para a terra. Então, realmente, se o próprio Satanás ele tinha a convicção correta do que Cristo veio fazer aqui, que é o quê? Temeu que Deus estava agora mais disposto a unir-se ao homem, a si mesmo, e conferir-lhe poder para vencer suas artimanhas. E completa. E foi realmente com este propósito que Cristo veio das cortes reais para a terra. Então o próprio Satanás sabia do papel de Cristo aqui. E hoje nós vemos uma confusão. Que as pessoas não sabem por que Cristo veio aqui. As pessoas acham que Cristo veio aqui para fazer Só. por nós. E não em nós. E aqui fala que Cristo veio justamente para isso. É a imutada e a comunicada. Conferir poder. É a mão dada das duas justiças. Você ainda está com mais vantagem, então, do que muita gente no passado, hein? Exatamente. Nós temos mais vantagem, porque ele veio dar poder. Muitas pessoas que Ah, que veio beleza. antes de Cristo, né? Que E veio ele temia isso e fala que ele temia estava certo. Temia. Aí eles vão dar mais poder pro povo. o povo E hoje vai as vencer. pessoas desconstroem essa ideia. Ou seja, Satanás está aqui, ó. Isso aí. Eu sei que isso vai acontecer, mas vocês não vão encontrar, então é isso aí. Se você lê Isaías 53, ali está bem claramente mostrando a obra de Jesus na terra. Só que a gente gosta de ler, né, somente a parte que ele sofre. Mas se você pegar a parte final, fala o seguinte, que muitos seriam purificados por ele, seriam transformados. Ele não falou todos, ele falou muitos seriam transformados, purificados por ele. Né, que essas pessoas seriam parte de Jesus, né, a herança dele, o despojo dele na terra. Então, o próprio Cristo, o próprio Isaías já profetizou a respeito disso. Satanás sabia, viu, a profecia de Isaías, sabia que quando o Filho de Deus viesse, era essa obra que ele ia fazer. Só que como você falou, só que nós hoje, muitos de nós hoje estamos confusos, né? Estamos com o livro na mão, né? Só que a gente não consegue enxergar, estamos cegos, né? Não conseguimos enxergar. Por quê? Porque falta o quê? Falta espiritualidade. Falta pedir a Deus, Senhor, me mostra a verdade, porque eu não estou conseguindo enxergar. Eu estou passando por cima do que eu estou lendo aqui. É isso mesmo? É isso mesmo que eu estou lendo? Ou está faltando algo? Fora que tem pessoas que nem isso faz. Simplesmente, assim, mas o que o líder falou? O líder falou, então está falado. Né? Se foi o irmão que falou, o irmão conhece, o irmão é bem consagrado, vou acreditar fielmente na palavra do irmão. Foi um pastor que falou, vou acreditar fielmente na palavra daquele pastor. E não é assim que funciona, porque o próprio Jeremias falou que maldito é o homem que confia no outro. Né? No contexto, a questão de coisas espirituais para a salvação. Você ouve, lógico que tem que ouvir respeitosamente. Lógico que tem que ouvir a pessoa, mas tem que clamar a Deus por si só, porque o próprio apóstolo Tiago fala que se nós tivermos falta de sabedoria, se nós temos falta, queremos saber, peça a Deus que o Senhor está lá. Ele está lá pronto para te dar. Se tem coisas, irmãos, se tem coisas que Deus está assim, prontinho para atender de modo quase que instantâneo, quando eu peço, Senhor, me liberta do pecado, tira esse desejo maligno de mim, tira o desejo de pecar de mim, Deus está prontinho para me ajudar. E outra coisa, Senhor, me mostra, Senhor, abre meus olhos para me compreender a Tua palavra, que Ele também está prontinho para te ajudar.
Mas são poucas as coisas que a gente pede, você para pensar. A gente não pede sabedoria para Deus e não pede para que Deus tire o gosto de pecar. A gente só pede perdão. Mas é pedir e vigiar, né? Pedir Não, só assim, tirar. sim. Não, quando a gente fala pedir a Deus tirar o gosto, é que Deus te dá força, né? Para você não ficar mais nesses hábitos, né? Dificilmente se fez isso hoje. Gostaria de ler um texto. Manda, querido. Ah, bom. Eita, Olha lá, só bom. Qual é onde que tá, Fala querido? pra ele também. Capítulo 9. Ah, Capítulo 9. Primeiro, eu vou ler alguns parágrafos. Capítulo 9. Olha lá, solta a bomba. Manda, filho. Vai lá. No deserto, Jesus não estava em posição favorável para Ok. suportar as tentações de Satanás, como estava Adão quando foi tentado no Éden. Certo? Então aqui a gente já vê uma diferença. Já vê a diferença. Alguns dizem, a nova teologia diz que Jesus veio com a natureza de Adão. Certo? Antes da queda. Antes da queda. Desfavorável. Aqui já está falando que já está desfavorável aqui, né? Que depois da queda. Pré-lapsariano. Isso. Aí continua. O Filho de Deus humilhou-se e tomou a natureza humana após. Veja bem, após, né? Antes. Ai, que Após loucura. a humanidade ter se desviado do Éden por 4.000 anos À frente. de seu estado original de pureza e retidão. Então, veja bem, alguns dizem, ah não, mas aqui quando fala de da natureza, nossa natureza humana, é só o aspecto físico, eles dizem, né? Fala que é só o aspecto físico, mas aqui já está falando da questão de pureza. E retidão. Isso. Retidão quer O dizer. isso. O caráter. Né? Não sei. Reto. Jesus não herdou, cara. Não, não, cara. Não, o caráter não. Desenvolveu. Desenvolveu aqui. O pecado fez por séculos suas terríveis marcas sobre a humanidade. E a degradação física, mental e moral prevaleceu em toda a família humana. Então, Jesus herdou foi isso aí. A questão física também, mental e moral, né? E aí mais embaixo aqui, tem um outro parágrafo que fala assim: aqui Cristo venceu em favor do pecador 4.000 anos após Adão dar as costas à luz de seu lar. E aí tem o Buguileu. Cristo herdou os pecados e enfermidades humanas como existiam quando ele veio à Terra para ajudar o ser humano, em favor da humanidade, com as fraquezas dos pecadores sobre si. Enfrentou as tentações de Satanás em todos os pontos em que o ser humano poderia ser assaltado. Então, só esse pedacinho desse capítulo, né? É lógico que a irmã escreveu muito mais coisas sobre isso, mas só esse pedacinho desse capítulo aqui já é o suficiente para jogar por terra esse falso evangelho, essa falsa teoria de que Jesus ele herdou a natureza de Adão antes do pecado e tal. No finalzinho aqui, no finalzinho aqui ficou bem claro, ó. Em favor da raça humana, Cristo veio, com a fraqueza do homem caído sobre si. Tá até em maiúsculo aí. Não é si ou ser humano, é si Jesus, ó. Em favor da raça humana, com a fraqueza do homem caído sobre si. Enfrentou as tentações de Satanás em todos os pontos em que o homem podia ser assaltado. Então Jesus veio com a fraqueza da humanidade em si. Veio com tendências herdadas. Por que Deus, irmão, né? Tem que a genealogia, para que Deus põe? Eu não gosto daquela genealogia, é um negócio. Você lê lá, até pula às vezes. Mas aquela genealogia Deus deixou lá porque tem coisa importante lá. Sim. É Raabe, é gente sem vergonha, tudo na genealogia de Jesus. Pra que Deus ia colocar? Não podia pôr só homem bom. Salomão Não podia pôr assim só Daniel, Salomão fez Jó. Salomão. Só gente vencedora na genealogia de Jesus. Ai, é Jesus, só Jó. Daniel, olha, é um homem de Só Deus os mesmo. vitoriosos. Mas só colocou gente Tinha a natureza da dele. margem, que era espandungado e venceu. Pra quê? Para o homem olhar, gente, olha quem veio na família de Jesus. Jesus veio com todas essas tendências desses homens aí e venceu. E venceu. Tá claro isso aí, mas tá na Bíblia isso aí. Tá na Bíblia. Não tem como fugir. É que hoje o ser humano ele associa natureza Pecaminosa. Pecado. com a transgressão. Porque a palavra não é pecaminosa. Ah, é pecado. É pecaminosa. Jesus Ai, que não medo dessa pode palavra. ter vindo com a natureza pecaminosa. Eu até falo assim, quando eu falo natureza pecaminosa, assusta muitas pessoas. É melhor falar natureza
Caída, né? Porque quando você fala, as pessoas... Aí pior, o pessoal vai falar caída. Mas é que quando fala pecaminosa, Elas acham que existe aquela argumentação que você está falando que Jesus tem pecado, porque associa a natureza pecaminosa a pecado. Então, você está querendo dizer que Jesus tem pecado? E tem que ser no Salvador, aí vem aquela história. Tem que Então, ser aí no Salvador. toda aquela Esquece tudo desses textos. teologia para tentar reverter. Mas é bom a gente ler o texto como está mesmo. Se a irmã falou que carne pecaminosa, pecaminosa. Não tem como ficar mudando o texto. Ah, não. Se ela falou que veio com natureza caída, tem que ler natureza caída. Mas aqui, irmão, ela escreveu. Porque foi inspirado. Não. Essas são as tendências herdadas. São as tendências herdadas. Quando fala da natureza pecaminosa, está falando das tendências herdadas que você tem de toda a sua genealogia. Certo? Agora, cultivou, aí é outra história. Veja bem. Uma coisa, agora cultivar é outra história totalmente diferente. Veja bem, aí toda essa problemática vem em torno depois quando as pessoas vão ler lá sobre o nascimento de Davi. Salmo 51. Lá. Em pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe. Aí tá vendo? Natureza pecaminosa e pecado. Aí vem toda aquela fazer doutrina em cima de um texto que o texto não está nem falando. Exatamente, não tá falando isso. Mas, então, mas se monta tudo isso em cima do... Sim. Mas aqui não tem base, porque é só um texto. O texto não está falando isso. Esse texto. E o texto O texto fala, em pecado me concedeu minha mãe, minha mãe. Esse texto que o Alexandre leu, do desejado, para mim também é um dos mais claros, né? 49. É um texto assim. Tem a parte 117 também. Eu posso É um texto de uma rasteira dessa. Posso ler uma Sabe por que eu falo? Sabe por que eu falo que usa esse texto? Todos aqueles que querem provar que Jesus veio com a natureza pré, eles usam esse texto. Posso ler uma coisa aqui, irmão? Claramente, porque sai na cama esses zoom aí. Vamos lá, gente. Não, mas você vai mostrar esse negócio aí? Vamos lá, gente. Não, mas se eu cortar ele, eu tenho que cortar o do Ricardo. O Ricardo tá falando em cima. Não pode. Por isso que Não tem como não dividir isso aí. Ó, Aqui tá no gravando, próximo né? Não pode ficar... Então, gente, rapidinho, eu quero ler mais um texto aqui, por gentileza. Está na página aqui 24, é o capítulo 8. Que fala assim, ó, um pedacinho aqui falando da infância, juventude de Cristo, tá? Eu vou ler a parte falando da infância, que aqui, ó, deixa eu ver, é o segundo parágrafo, tá? Só que a parte que eu quero enfatizar, eu vou dar um papel para vocês. Ó, a infância, juventude e vida adulta de João Batista, né? Que veio no espírito e poder de Elias a fim de preparar o caminho para o Redentor do mundo, foi marcada por firmeza e poder moral. Satanás não pôde afastá-lo de sua integridade. Mas agora o que eu quero enfatizar. Quando a voz do profeta foi ouvida no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas. Está em Mateus 3,3. Olha só, Satanás temeu pelo seu reino. Com a mensagem de João, temeu pelo seu reino. Sentiu que a voz, soando no deserto, como o som de trombeta, levava pecadores sob seu controle a tremer. Viu que o seu poder sobre muitos estava quebrado. A intensidade do pecado foi revelada, de tal maneira que as pessoas ficaram alarmadas. E alguns, pelo arrependimento de seus pecados, eram aceitas por Deus e obtiveram poder moral para resistir às suas tentações. Veja, olha só que coisa, aqui não está nem falando nem de Cristo ainda, do nosso Salvador, está falando de João, que veio no poder de Elias. Só a mensagem desse homem, cheio do Espírito Santo, Satanás já tremeu. Ou seja, não tinha o que encontrar em João, para começo de conversa. Foi usado por Deus de modo tremendo. E quando ele falava, os escravos do diabo falaram, o que é isso? Né? Deus já dava poder para eles, sem se arrepender, dava poder para eles, pronto, já existia o diabo. Então, e aí eu fico lembrando, né, que nós sempre pregamos isso, né? Que teve o primeiro Elias, no Monte Carmelo, teve o segundo Elias, João Batista, e vai ter o terceiro Elias. Sim. O terceiro Elias, na hora do alto clamor, gente, vai quebrar, a mensagem dele vai quebrar um monte de corrente dos escravos de Satanás, e essas pessoas vão seguir o caminho de Cristo. Quero ler um texto que vai grudar com o do Ricardo. Olha, presta atenção, vai tirar todas as duvidazinhas agora aqui, ó. Parte 117 desejado, não é compilado. Você vai ver, a parte 49, 117. Olha aqui, ó. Satanás apontava o pecado de Adão como prova de que a lei de Deus era injusta.
e não podia ser obedecida. Cristo devia redimir em nossa humanidade a falha de Adão. Quando este fora vencido, Adão, pelo tentador, entretanto não tinha sobre si nenhum dos efeitos do pecado, Adão. Encontrava-se na pujança da perfeita varonilidade, possuindo pleno vigor de mente e de corpo, Adão. Achava circundado das glórias do Éden, em comunicação diária com o ser celestial. Lembra que nós falamos no outro estudo lá? Sim. Que os anjos vinham avisar Adão todo dia. Não assim quanto a Jesus. Ó. Quando penetrou no deserto para medir-se com Satanás, por 4.000 anos tivera a raça descrescer de força física, vigor, mental e moral. Olha, então não foi só fome. Alguns falam assim, Jesus só sentiu fome, mas isso é tentação. Sono. Mas aqui, ó, força física, vigor, mental e moral. E Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Aí, que coisa. Unicamente assim podia salvar o homem das suas profundezas e sua degradação. Então Jesus tinha que vir característica pecaminosa para salvar o homem, senão não ia conseguir. Olha o que vai falar. Aí, vai falar. Pretender muitos, que, ó, vai falar a mesma dúvida que você tinha. Pretender muitos que era impossível Cristo ser vencido pela tentação, nesse caso não teria se colocado na posição de Adão. Não poderia haver obtido vitória que aquela deixava de ganhar, se tivéssemos, em certo sentido, um mais probante conflito do que teve Cristo. Então ele não estaria habilitado para nos socorrer. Mas nosso Salvador se vestiu da humanidade com todas as contingências da mesma. Da humanidade. Todas contingentes da mesma. Todas é o que? Todas, né? Tomou a natureza do homem com a possibilidade de ceder a... Eita, só essa frase aqui, ó. Tomou a natureza do homem com a possibilidade de ceder à tentação. Não temos que suportar coisa nenhuma que ele não tivesse sofrido. Então ele tomou a humanidade, ó, com a possibilidade de ceder à tentação. Podia mesmo. O Satanás foi em cima. Aí, pá, agora eu vou derrubar Jesus. Ele foi com tudo, mas aí ele tomou a cacetada. Isso como homem, porque Deus, por causa da natureza, porque Jesus tinha as duas naturezas, né? Divina e humana. Como Deus, ele não poderia ser tentado. É, porque Deus não pode ser tentado. Deus, a Bíblia deixa bem claro. Mas é que ele veio com a mas força como física. Homem. Olha como que Jesus veio. Força física, Adão tinha 4 metros de altura, Jesus não tinha. Senão o povo ia olhar, então homenzão, hein? Era mais fraco. É, tá o tamanho do povo lá baixinho. E o desejar não, aí Zaqueu tinha. Zaqueu tinha meia altura. E aí, ó, 4 metros de altura, e Jesus veio com uma, igual, a Bíblia até fala assim, quando olhar para Jesus, não via aparência nenhuma boa. Não vê diferença. O povo não via nada. Como uma pessoa qualquer. Ó, força física, vigor mental e moral. Veio igual ser humano. Ou seja, com o cara com a mente, que alguns vai falar que, gente, na igreja eu vi isso aí. Jesus vive com as coisas, também não precisava aprender. O livro Vida de Jesus fala que a Maria ensinava ele. É a Maria que ensinou. Isaías fala. É a Maria que ensinou. Manteiga e mel, o menino. Deverás aprender a rejeitar o mal. Isso, aprender a rejeitar o mal. Isso. Aprender a rejeitar o mal. Ele tem que aprender a rejeitar. Porque se ele fosse criado assim solto, ixi, aí Jesus, coitado, ele tinha se panungado. Mas Maria em cima, não, Jesus. Aí Jesus foi crescendo forte e aí. Toma essa coisa. Jesus não pecou. Isso aqui não é compilado, gente. Vamos achar tudinho. Também não foi pena inspirada não, né? Hã? Aí não foi pena inspirada também não, né? Não, aqui foi inspiradíssimo. Não, foi pena. Foi pena, caneta, não, tudo. Não foi pena inspirada. Foi ela que foi inspirada, a pena não. Ah, sim. Você viu, né? Foi da nossa mente. Mas foi inspirada mesmo, né? Os outros foram, é compilado. Aí é na íntegra. Nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer a Deus por essa maravilhosa reunião que tivemos, Senhor. Muito obrigado pelo Teu Santo Espírito, pela Tua Palavra, pela profecia, pela profeta, pelos ensinos, para podermos tirar as nossas dúvidas, ó Pai. Muito obrigado. Nos dá uma boa semana, que é desconhecida para muitos, para nós, mas que o Senhor possa, cada dia, Senhor, transformar o nosso caráter, o nosso coração,
para aprendermos, Senhor, a andar no teu caminho. Despede-nos na tua paz, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.